Olá, meu nome é Carlos Taiti Yagnuma, descendente de japoneses, vivi 10 anos na terra do sol nascente. Hoje, aqui no Brasil, sou empresário na cidade aqui do Brasília, no Distrito Federal, São Paulo, Osasco, e também temos negócios aqui na América Latina. E também faço e estou na TV Relacionamento. E aí, gente, Irando com Suzieres no ar. Hoje vocês vão ter uma entrevista incrível, uma coisa que eu não conhecia. E olha, fiquei bem surpresa, tá? A gente vai falar com a doutora Sandra Nogueira. Ela é nutricionista e tem um método definitivo para prisão de ventre e compulsão, não é verdade? Isso, é verdade. Me conta isso, eu estou muito curiosa. É assim, eu me formei, eu vou contar um pouquinho a história, né, para o pessoal saber mais ou menos como que isso apareceu, né, porque é uma coisa muito nova e ao mesmo tempo já existe há bastante tempo. Eu me formei em 82 e fui fazer um curso de iridologia. Falei, nossa, o que deve ser iridologia, né? A gente, nutricionista, gosta muito de conhecer tudo que é coisa natural, alimentação, terapias. Aí eu fui fazer esse curso e o professor era um indiano. Ele pegou, começou a contar a história da iridologia, que tem um tal de Bernard Jensen, que era o pai da iridologia nos Estados Unidos na época, e falou como que ele fazia a iridologia. O Bernard Jensen olhava os olhos, olhava a íris, né, onde é a cor do olho, cada lugar é um órgão ali que está com algum problema, dava fitoterapia, fazia essa limpeza intestinal no paciente, limpava o intestino, porque ele via o ponto do intestino, limpava todo o paciente, dava fitoterapia, mudava para uma alimentação vegetariana, e ele falou que ele era nutricionista. Eu falei, é isso que o nutricionista tem que fazer, eu tenho que primeiro limpar meu paciente para eu poder nutrir. Se eu não limpar, como é que eu faço? Porque a grande questão dos nutricionistas é fazer o paciente absorver aquela nova alimentação. Mas se não tirar tudo que tem ali de velho, de sujo, vamos dizer, né? A gente não consegue fazer ele absorver. E aí fiquei com isso, fui trabalhar em outras empresas, em outras coisas, e quando eu vi que estava pronta a coisa, aí eu comecei a fazer no meu consultório. Então hoje eu limpo o paciente primeiro, eu limpo toda a parede do intestino delgado, porque normalmente a coloterapia, ela tira fezes do intestino grosso. Porque a pessoa tem intestino preso, ela tem vários problemas, então você acaba tirando aquele cocô, aquelas fezes que estão presas no intestino. Mas por que aquelas fezes estão lá naquele intestino? Por que o intestino grosso não está funcionando? Por que ele não tem os movimentos peristálticos? E aí fui fazendo e fui estudando, os pacientes chegavam com a colonoscopia, mostrava o exame, olha, meu intestino está todo limpo, mas eu tenho gases, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E vamos fazer, eu tenho que fazer, tem alguma coisa aqui dentro, que é justamente em volta do seu umbigo. São esses 6 metros que a gente tem aqui atrás do nosso umbigo. E o grosso está ali em volta. E era ali que cresce, que engorda, é tudo ali que acontece, né? Ninguém quer ter aquele abdômen volumoso. E aí fui fazendo as sessões e via que saía todos esses biofilmes, que é um muco que a gente vai produzindo na parede do intestino, conforme a gente vai irritando a parede, por exemplo, muito glúten, muito lácteo, muito açúcar, carne vermelha, fast foods, frituras, alimentos industrializados, tudo isso inflama, agride a parede do intestino. E o intestino forma um muco para se proteger. Nesse muco vai grudando fungo, bactéria, vírus, parasita, e vira um condomínio de bicho. Nossa. Esses bichos que ficam pedindo, vai comer açúcar, vai comer tanto, vai tomar refrigerante, vai comer todos esses alimentos que não são saudáveis, é o que eles mais gostam. E aí a gente fala para o paciente, ó, tira o açúcar, tira isso, diminui aquilo, o paciente fala, eu sei que eu tenho que tirar, mas tem uma coisa aqui dentro que perde. Então quando a gente limpa tudo isso, das dobrinhas do intestino delgado, o paciente já não quer mais comer, que eu chamo de obsessores internos, né? Quando a gente tira esses bichos todos, é só você com você, não tem esse povo todo pedindo para você comer toda hora. E
E aí sim, depois eu consigo fazer a parte de alimentação. Aí o paciente já está mais educado, autoeducado, para ele poder fazer uma mudança na alimentação. E como é feita essa limpeza? É colocado uma cânula, é como uma lavagem intestinal. Sim. Só que, ao invés de só tirar as fezes, eu tiro as fezes do intestino antes, por exemplo, no sábado, no domingo, eu limpo essas fezes e ele vem segunda, terça, quarta, quinta, vem pelo menos 3 a 4 dias na semana, para ir tirando cada dia das dobrinhas do intestino. Imagina que tem 6 metros, todo cheio de dobrinhas, né? É nessas dobrinhas que fica esse biofilme. Então hoje já tem um monte de estudos científicos sobre o biofilme, todo o malefício que eles fazem, como eles são formados. E é uma grande descoberta, porque essa toxina do biofilme, que está no intestino delgado, vai para o grosso, inflama o grosso estica e fica ali com o cocô tudo parado. Ao invés de ele fazer aqueles movimentos peristálticos. Quando a gente limpa o delgado, para de jogar esse lixo no grosso, o grosso desinflama e começa a funcionar. É assim que o intestino começa a funcionar na prisão de ventre. E diz que não faz bem você ficar sem ir no banheiro muito tempo. Isso, Diz que não é legal, né? Isso, pelo menos 1 a 2 vezes por dia você tem que ir ao banheiro e evacuar aquelas fezes que estão paradas, sendo, né, aquela toxina absorvida. É muito interessante. Gente, a doutora mostrou os vídeos aí pra gente e a gente vai colocar agora para você ter uma pequena ideia do que sai de dentro da gente. Solta o VT, Herbert. Gente, que impressionante que é. A gente fica impressionada de ver o que dentro da gente acumula. Exato. Então não adianta só eu tentar mudar a alimentação de um organismo que está cheio de sujeira. É como você passar cera no chão sujo. Então primeiro limpa, desintoxica para você poder nutrir. Então a gente tira o lixo da célula, como você tirar o lixo da célula, para o nutriente poder entrar. Porque não adianta nada eu só dar uma nova alimentação. Ajuda, claro, ajuda, vai melhorar bastante, mas a gente pode fazer um trabalho muito mais profundo, né? Assim, olha, eu fiz direitinho, eu limpei a casa para poder entrar com os móveis. Como é que eu vou entrar com móveis, com as mesmas coisas, que essa casa está cheia de entulho? Então o paciente chega e fala, olha, eu tenho gás, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não digiro, eu não durmo, eu tenho tal doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Às vezes nem tem uma doença específica, mas só do intestino ter esse problema de ficar parado e cheio de lixo, já ele absorve e joga para o cérebro. Uma pessoa pode receber esse lixo no cérebro, outra recebe nas articulações, outra esse lixo do intestino vai para o fígado, para o rim, para a pele. Para cada um, a sua tendência é ali que se espalha, né? Se espalha. Então você tirando esse entulho do meio da sala, né? É o que eu falo para o paciente. Quando o paciente termina de descrever tudo que ele tem, eu falo, você está me dizendo o seguinte: minha casa está suja, fedida, com rato e barata, eu estou cansada de jogar perfume numa casa suja. Então nós vamos tirar como se uma sala tivesse um entulho cheio de mau cheiro, esse mau cheiro vai para a cozinha, vai para o quarto, vai para o banheiro, e você fica jogando bom ar. Não, tem que limpar essa sala para ela ficar limpa e a tua casa continua limpa. Então o organismo é a mesma coisa. Por que isso? Porque nos últimos entre 50 e 100 anos, a gente está numa industrialização muito grande. Sim, verdade. Então são alimentos artificiais. A gente não tem mais alimento natural como antigamente, pegar a fruta da árvore e a verdura do chão, né? Hoje é tudo em saquinho, em caixa, etc., congelado, só falta de tempo, o estresse, o trânsito. Então, o ideal é você comer. Hoje a gente não tem mais esses alimentos tão saudáveis, então a gente vai acumulando, vai inflamando a parede, como eu falei, a parede do intestino, e ele vai respondendo como uma inflamação. A gente está o tempo todo inflamado. Então você está inchada, né? Você está inflamada, inchada, começa a ficar obesa, começa a ter cansaço, e aí entra naquele círculo vicioso que a gente não precisa mais. Então o objetivo é esse, é tirar essa crosta velha, que a gente tem em todas as dobrinhas do nosso intestino delgado, para parar de jogar esse lixo no grosso, e aí o grosso desinflama e volta a funcionar. Volta a ser a menininha. A menininha. Fala aí, menininha, gente, vamos lá para o nosso momento provisão.
todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu gosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. E aí, gente, olha, vale a pena dar uma passadinha lá na Provisão, porque os óculos estão maravilhosos. Tem uma coleção nova, um modelo mais lindo que o outro. Ai, eu já quero todos. Vai lá, fica na Paulista, dá um pulinho lá na Provisão. E além de você desinflamar tudo, emagrece e rejuvenesce. Isso, porque todos esses alimentos que não são saudáveis vão te inflamar, eles vão produzir uma resposta de inflamação no organismo. A inflamação gera edema, gera inchaço. E o inchaço começa a desequilibrar todos os seus sistemas e começa a engordar. O teu metabolismo começa a ficar mais lento, você começa a engordar naqueles lugares que não quer, principalmente a parte abdominal, que é lá que está inflamado e que é lá que acumula, onde tem toxina, você acumula gordura. Então, quando você limpa esse intestino, você para de jogar o lixo para o fígado, para o rim, para a pele, para a articulação, para o cérebro, porque cada um tem uma tendência. Tem paciente que chega para mim e fala, eu pergunto como é que é a sua família, né? Primeiro eu pergunto como é que a pessoa nasceu. Nasceu de parto normal? Nasceu de cesárea? Já é um problema, já tem a flora intestinal, o microbiota está meio capenga, vamos dizer. Mamou na sua mãe, tomou muito antibiótico, fez muitas cirurgias, aí já mostra que está vindo lá de trás do estado, né? Aí vai juntando vai crescendo, vai trabalhar, comida fora, e é casamento, é estresse, é filho, tudo isso você acaba tendo toda essa inflamação. E perpetua essa inflamação, e vai juntando esse lixo. E quando você limpa isso, você desinflama, desincha e começa a emagrecer. Olha! Não emagrece só na época que você está fazendo essa limpeza. Emagrece um pouco, claro, porque você tem que ingerir uma grande quantidade de líquidos, coisas para não formar tantas fezes. Come proteína, só come menos carboidrato. E aí você consegue emagrecer a partir daí, porque o corpo está limpo, então ele vai se auto-limpar. Entendi. É assim que você começa a emagrecer, limpando esse lixo. Não adianta passar fome, tomar isso, tomar aquilo. Tem coisas que às vezes precisa, mas na grande maioria das vezes é limpar o terreno. O terreno estando limpo, tudo funciona. A coisa flui normalmente, né? Gente, mas eu acho muito interessante. E para quem vai fazer coloscopia, é indicado? Ajuda muito, porque para a pessoa fazer a colonoscopia, ela tem que tomar uma quantidade muito grande de laxante para esvaziar essas fezes. Porque o médico ele vai colocar lá na hora do exame uma cânula dentro do ânus da pessoa, passa pelo reto e vai em todo o intestino grosso para ver se tem pólipos, tem divertículos, tem algum tumor. É para investigar algum problema que a pessoa relatou. E aí quando você faz, para você fazer esse trabalho para você fazer o pré-preparo, essa limpeza, tem que tomar laxantes muito fortes. Sim. Então, se o paciente faz esse esvaziamento antes, você vai tomar menos desses laxantes, porque é um laxante doce, tem gente que não tolera, vomita. Então você limpando, deixando ele quase que vazio, quando você tomar um pouquinho desse laxante, meio litro, ao invés de tomar 1 litro, Eu acho que é 1 ou 2 litros que você tem que tomar disso. Aí você já faz um preparo melhor no dia anterior, porque já está mais vazio para aquilo. Você não sofre tanto para fazer esse exame. Certo. Não é fácil, né? Não é. Exame chato pra caramba, né? E ele também é um detox terapia. São terapias que eu acabo complementando lá no consultório para limpeza de fígado, limpeza do rim, limpa metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, tudo isso que a gente já está ingerindo há mais de 50 anos. E já está nas nossas células, nos nossos órgãos. Então, limpando o intestino, você para de jogar o lixo do intestino para os órgãos, aí você consegue limpar os órgãos. Sim. Não adianta limpar o fígado e amanhã esse lixo do intestino vai lá para o fígado. Aí você limpa de novo o fígado e o lixo do intestino. Então a base é tirar esse entulho daí. Tirou o entulho, se alivia, se dá um alívio para todos os órgãos. Aí você começa a limpar devagarzinho, com fitoterapia, com várias terapias de desintoxicação. Olha, eu achei muito interessante.
que é o detox terapia, detox intestinal, detox hepático, renal. Renal, dá para limpar as pedrinhas, as pedras de cálcio, as calcificações, né, as pedras do rim, com fitoterapia, vai desmanchando todas essas pedrinhas e vai saindo aos pouquinhos, porque tem pessoas que têm problema de pedra no rim, Sim. às vezes a pedra desloca, entra na uretra, dá infecção. Então, quando você faz um trabalho devagarzinho e vai limpando essas pedrinhas, é muito mais tranquila essa limpeza. Demora um pouquinho mais, óbvio, né? Não é uma coisa aguda, são várias etapas. São várias etapas, sessões, digamos assim, né? Isso. Para poder fazer isso. E vai limpando isso. Tira agrotóxico, que a gente já está ingerindo há mais de 50 anos. Sim. E também ajuda a limpar pesticidas, metais tipo alumínio, que a gente come na panela de alumínio há mais de 50 anos. Mercúrio dos amálgamas, dos peixes, que agora está uma moda muito grande de ir no japonês comer, no restaurante japonês comer peixe cru, tem muito mercúrio, tem muito verme também. Ah, é? Muito. Nossa, adoro sushi. Tem Eu que não tomar sabia cuidado. disso. Pelo menos fazer ele bem grelhadinho, já pelo menos, se você for comer o bicho, você come pelo menos um bicho morto, não um bicho vivo. É verdade. Menos mal, né, vamos dizer. Menos mal. Japonês. Então, sempre fazendo essa limpeza tanto de lixo, que eu falo de lixo e bicho. A gente tirando os lixos, que é agrotóxico, pesticida, metais, todas essas químicas, a gente limpa as químicas, e depois tira os bichos, fungo, bactéria, vírus, parasita, aos pouquinhos a gente também vai limpando. E deve ser bem danado também para a pele, né? Porque você limpando tudo que tem no intestino, né? Sua pele vira outra, né? A primeira coisa que melhora, na primeira semana, já é a pele. As pessoas olham para os pacientes e falam, o que você fez? Nossa, sua pele, os seus olhos estão mais brilhantes, a pele está mais clara, parece que estica assim. Porque você está parando de jogar o lixo e ela começa a se regenerar sem o lixo, né? Sem aquelas toxinas todas. A primeira coisa é isso. Interessante. O sono, então, a pessoa dorme e fala, nossa, eu dormi como eu nunca dormi essa noite, esses dias, né? Essas noites que vão passando. Porque você não tem aquela toxina o tempo todo te atormentando. Te atormentando, né? Entra no sistema todo o seu sistema linfático, circulatório. Os hormônios começam a funcionar também, porque não tem toxina brigando com os hormônios, né? Então é tudo isso. Eu falo que é renascer nessa encarnação, né? Você passa a limpar todo o seu passado e daqui para frente você vai ter uma vida melhor, qualidade de vida, vai viver mais e melhor. E assim, depende para pessoa, o tratamento, o número de sessões que tem que fazer, né? Isso. Cada um responde de um jeito, de acordo com o que tem. Eu faço uma primeira consulta sempre, nunca faço essa terapia sem conversar com o paciente primeiro, né, para saber tudo sobre o intestino e afins. E aí depois que limpa tudo isso, aí tem uma segunda consulta que é feita que é a alimentação, uma reeducação da alimentação. Aí tem uma nova alimentação, os suplementos que são dados, novos suplementos, porque primeiro ele ingere suplementos para ajudar a limpar, são suplementos naturais. E depois ele vai tomar suplementos para nutrir. Aí ele vai tomar ômega 3, vitamina D, se precisar, A, B, C, coenzima Q10, vitaminas e minerais em geral que ele precisar, se é um ou outro, aí também de acordo com o que ele precisa a gente faz. Legal. E aí cada dia, hoje vamos tirar alumínio, amanhã vamos tirar mercúrio, ou tira os dois juntos, outro dia tira um parasita, outro dia... Porque por frequência, ela vai entrando por esse sal e o eletrodo que tem na água, ele vai encontrando essa frequência que a gente quer encontrar. A frequência do fungo é 328, então ele procura o que é 328 aqui dentro. Achei, vamos ajudar a eliminar isso. E a tecnologia ajudando. Aí sai pela urina, sai também pelas fezes, o sistema linfático já está mais limpo, já não está recebendo aquele Que lixo do maravilha. intestino, né? Então ele já começa a se autolimpar. Você tira o elefante das costas daquele corpo, daquele organismo. Imagina o alívio, gente, que deve dar isso. É um alívio. Entendeu? Porque você nasce de novo, né? De repente. Porque você faz uma limpeza dessa. Porque o que adoece é a toxina e a bicharada. E olha, gente, antes de vocês perguntarem, mas é cara. Eu vou falar uma coisa. É um investimento que você está fazendo em você. Porque com toda essa limpeza, é óbvio que você vai se sentir maravilhosa. É óbvio que você vai se sentir belíssima, entendeu? Porque você está limpando internamente tudo. Tô certa, doutora? Isso, é muito mais barato, muito infinitamente mais barato
do que uma lipo, uma plástica, que muitas vezes você até estica um pouco, mas lá dentro está tudo sujo. Daqui a um tempo vai aparecer aquele defeito de novo. Então, quando você limpa, já diminui barriga, já melhora a pele, a elasticidade, o cérebro, tudo melhora, você se sente melhor, a postura melhor. Então, se você tiver que fazer algum procedimento, alguma coisinha, é menos do que você faria no organismo sujo. Né? Sim, bem menos. E outra, a recuperação deve ser bem melhor. Sim, né? Não tem corte, não tem nada, não precisa internação. A pessoa faz todos os dias, 3, 4 vezes na semana, dependendo de cada caso, óbvio, né? Então, a diferença é gritante, porque você para de jogar lixo nas suas células, você passa a jogar nutriente. Então, uma coisa importante, por exemplo, para as mulheres, é cabelo, pele e unha. Ai, minha unha está ruim. Por quê? Não está absorvendo, está cheio daqueles biofilmes na parede do intestino, que você come e não entra. Uma parte fica para os bichos lá, para os fungos, para as bactérias ruins, ou uma parte você absorve, e esse pouco que você absorve, os nutrientes têm que falar. Eu vou dar para o coração bater ou eu vou dar para o cabelo dela esse nutriente? Vai dar para o coração bater, o pulmão tem que respirar. E tudo que você precisa dos teus órgãos funcionarem. Então não faz mal que ela está careca, entre aspas, mas ela está respirando, o coração está funcionando. Então quando você melhora essa absorção, os órgãos recebem nutriente e sobra nutriente para a pele, cabelo e unha. Vou te fazer uma pergunta. Está estourando o tempo, o outro já está falando. Mas eu acho importante fazer essa pergunta. Tá? Quem teve problemas de câncer no colo do útero, de intestino, é aconselhável a fazer? Dependendo do caso, é muito importante, porque às vezes o tumor está lá no colo, mas por causa do lixo que está vindo lá do delgado. Então fica inflamando o colo, inflama, uma hora vai dar um tumor, pólipos, tumor, divertículo. Então quando você limpa o delgado, você diminui 90% a chance desse colo desenvolver um câncer, por exemplo. Porque o que acontece no grosso é lá do delgado. A pessoa fala, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? No caso aqui. O que acontece lá no delgado não fica no delgado, vai lá para o grosso e acaba dando essas doenças. Então por isso que é importante limpar o delgado, que ele está todo saudável, e parar de jogar o lixo no grosso. Aí o grosso também fica saudável. Porque o problema do grosso, os cânceres e tudo, é desse lixo que está lá 20, 30, 40, 50, 70 anos. Olha, gente, ó, vale a pena. Eu vou lá fazer, tá? Eu conto para vocês como é, mas eu aconselho e recomendo, porque isso é uma coisa que eu sempre aprendi, né? Que o intestino da gente é uma coisa que se segura, se prende, alguma coisa está errada. Isso. Entendeu? Porque o certo é você ir todos os dias no banheiro. E hoje só se fala de intestino. Só se fala de intestino. Tem congressos e mais congressos no mundo todo vendo a importância do intestino. Ele comanda tudo, né? Se você está com o intestino ruim, você não tem aquela vontade de sair, você não tem vontade de fazer suas coisas, ou aí dá a cabeça que dói, aí não sei o que, sempre tem alguma coisa. Então o intestino eu acho que comanda tudo. E mesmo quem vá todos os dias ao banheiro, mesmo assim não está limpo, não quer dizer que tenha nada. Exatamente. Doutora, como é que eu faço para encontrar a senhora? Eu estou aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição. O meu telefone é o WhatsApp, é o 999253500. E o meu Instagram é @DraSandraNogueira, de doutora Drasandra Nogueira. Olha, vou pedir para ela repetir, porque você tem que ir lá, tem que fazer essa limpeza toda, é um investimento em você mesmo que você vai fazer. E aí depois eu quero que você venha aqui nos comentários e me fale assim, ai Suzy, eu fui, me sinto outra. Vou esperar vocês. Então repete de novo o contato. Na Vila Nova Conceição, do lado do Itaim, o telefone é 11 99925 3500, é o WhatsApp, pode contatar direto. E o meu Instagram, para vocês verem também os biofilmes, ver como que é o @DraSandraNogueira. Ali mostra, sempre que sai os biofilmes dos pacientes, eu já ponho lá já para mostrar o que está saindo. Aí vocês vão ver porque muita gente fala, o que é biofilme, né? O que é isso? É como se fosse um lodo de intestino que fica formando ali na parede por um excesso de agressão, e aí vira um condomínio de bichos que se protegem com esse núcleo.
e ficam lá só mandando comer as porcarias, né? Os obsessores internos. Então vamos tirar essa turma para que você possa respirar e falar, agora eu consigo fazer uma alimentação legal, o exercício que a pessoa faz tem um resultado muito melhor, porque você limpando essa parede do intestino, você vai absorver mais, vai jogar mais proteína nesse músculo, vai jogar mais colágeno na pele, então o resultado do exercício é muito melhor. Porque quando você não absorve, você fica lá fazendo exercício, se mata de fazer e não tem aquele crescimento tão bom do músculo. Principalmente mulher, né? Homem já tem uma resposta melhor por causa dos hormônios. Mas nós que somos mulheres e não ganhamos massa muscular tão fácil, quando você está com o intestino limpinho, você absorve mais, recebe mais nutriente no músculo, então você faz até menos exercício e com uma resposta melhor. Isso para tudo, não só para o músculo, como para tudo, né? Você vai recebendo nutriente e vai, entre aspas, rejuvenescendo e não envelhecendo tão rápido. Envelhecer todo mundo vai, mas a gente vai demorar um pouquinho mais, porque a gente quer ficar bonita, jovem, magra e saudável, e não feia, velha, gorda e doente. Adorei. Bonita, então, bonita. Jovem, magra e saudável, e não feia, velha, gorda e doente. Então, você estando limpinha, você vai estar mais perto desses 4 itens e não vai ter uma decadência tão grande, principalmente depois da menopausa, né? Se a gente chegar na menopausa intoxicada, aí é uma complicação, aí tudo fica mais pesado. Verdade. Quando você chega ali perto dos 50, até quanto mais jovem melhor, né? Quanto mais jovem você limpar melhor, você chega aos 50 anos mais limpa, e aí aqueles hormônios, aquela falta de hormônio já não vai te gritar tanto quanto você chegar lá todo intoxicado. Aí é ladeira abaixo mesmo. Então vamos se cuidar, gente. A doutora Sandra vai estar aqui, está contando como é que é. Eu recomendo, confio no trabalho dela, acho importante essa limpeza, que isso eu sempre escutei. Então, bora lá se cuidar. Obrigada, doutora Sandra. Obrigada mesmo. Volte sempre, porque eu acho que isso é um assunto muito importante, porque hoje a gente está assim com várias pessoas que estão com problema no intestino e pode ser por causa de 50, 60, 70, sei lá quanto tempo. De sujeira acumulada. De sujeira acumulada. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite. Um abraço a todos. E eu vou ficando por aqui, mas antes deixando um recadinho para você. Me siga no Instagram, Suzy Aires. Girando com Suzy Aires também está no Instagram, no canal do YouTube Suzy Aires Oficial. E não deixe de seguir a TV Relacionamento. Um beijo, meu povo. Fica com Deus.